Olá, seja bem-vindo, aqui é o Fernando Gama. Na aula de hoje nós vamos falar de alguns modelos de negócios que estão desafiando o que você talvez, durante a sua formação técnica, estudou e se preparou para atender na área civil, na área empresarial, na área de família, sucessões, tributário, vamos lá, também na área penal, as grandes principais bases hoje do direito, tanto o direito civil como outras teorias gerais, direito administrativo. Tudo isso pode, não só pode, como na verdade já está em risco. E não é um risco imaginário, não é um risco ilusório, não é um risco ou uma falsa ideia de projeção de medo para justificar algum novo serviço, ou um MBA, ou uma nova área de atuação. Você vai entender por que os novos modelos de negócio e tudo que vem acontecendo nessa velocidade de inovação nos últimos anos já está impactando tanto o Brasil, como impactando a nossa área jurídica, como impactando os diversos negócios que hoje o cenário jurídico serve, né? E talvez esses diversos negócios mais adiante, em poucos anos, deixem de existir e com isso toda uma legislação se tornando defasada, uma legislação que não acompanha a evolução digital e que não está acompanhando essa mudança tão rápida e tão dita disruptiva. O objetivo dessa aula é de falar um pouco sobre esses novos negócios, apresentar para você esses novos modelos de negócios para que você entenda como que isso vai impactar na nossa atuação jurídica e quando você pensar daqui para frente, a partir desse módulo, no nicho que você quer se inserir, tenha certeza que é um nicho que cada vez você vai ter que transitar no meio digital, nas ferramentas digitais, nas necessidades digitais de empresas ou de pessoas. Quanto mais você entender isso, quanto mais você aprender a fazer isso, mais você está na onda da inovação. Agora, se você for e tomar o caminho contrário, você vai entender porque já não vai conseguir acompanhar essa velocidade evolutiva. Pois muito bem. O objetivo da aula, então, basicamente, é que você entenda alguns novos modelos de negócios que estão impactando todo mundo. São modelos de negócio hoje que têm um impacto global. Na segunda aula você vai entender algo mais específico à nossa área jurídica, senão ficaria muito extensa essa aula. Algumas tecnologias que já estão em curso, já existem. Algumas formas de fazer negócios que são totalmente globais. O impacto jurídico em alguns setores e que serviços já estão sendo afetados hoje lá fora, globalmente, Vale do Silício, regiões arredores e também em Brasil, principalmente a parte de indústria. Muito bem, essa é uma pesquisa recente feita pela deixa eu pensar aqui, FYA, For Younger Australian, isso. Inclusive a pesquisa eu estou disponibilizando no link abaixo desse vídeo e nesse relatório você vai ter um descritivo completo dos 60% de empregos que não existirão mais. Essa fonte de pesquisa, que é uma empresa australiana, ela já prevê os empregos que deixarão de existir tanto em solo americano, solo australiano, solo canadense pelos próximos 5 anos. A média de atraso e de afetação aqui no Brasil é de 10 anos, ou seja, hoje os futuros vestibulandos, que não existem os vestibulandos, mas aqueles que estão ingressando em universidades americanas, canadenses, provavelmente já estão estudando, estão se especializando em profissões que deixarão de existir. E os nossos futuros brasileiros, nossos futuros vestibulandos ainda estão preocupados com provas de Enem e vestibulares, provavelmente vão cursar graduações que deixarão de existir, vão cursar graduações que deixarão de ter viés prático. Então é muito sério, olha com calma depois dessa pesquisa, ela está disponível abaixo desse vídeo como material complementar, mas fixe esse número, 60% dos empregos de hoje não existirão. A automação, a inteligência artificial, as impressoras 3D, o VR, o AR e o VR misto, já vou falar deles mais adiante, eles vão tirar empregos.
Está inserido aqui também atividades intelectuais e está inserido aqui a advocacia, como ela é conhecida e concebida hoje, sim. Prosseguindo. Isso aqui é uma impressora 3D. É uma impressora que faz uma casa em 24 horas, dependendo apenas de alguns detalhes de acabamento. Imagine só o que impacta para a construção civil, já vou falar, já vou relatar. Uma casa sendo construída em 24 horas, a um custo, em termos de reais, uma média de 32 mil reais, uma casa pouco mais de 25 metros quadrados. Aqui já é um primeiro protótipo da Adidas, um tênis impresso em impressora 3D. Imagine que no futuro você vai poder comprar um molde do seu tênis e imprimir em casa o seu tênis, a bolsa, aquela marca. O quanto que isso impacta na indústria, na distribuição, nas lojas, nas franquias, em quem investe em marcas caras, o quanto isso barateia e também o quanto isso tira emprego e tira investimento. Olha que alegria! O mercado hoje de prótese, impressoras 3D, crianças que hoje numa fila de SUS, nós sabemos aqui que próteses mínimas, entre valores de 3 a 4 mil, são negadas sequencialmente pelo Estado, pelo município, alegando que são caras, alegando que não tem verba, não tem orçamento, e o quanto isso pode ser barateado, dar acesso a essas crianças, dar acesso às pessoas que sofreram traumas. Uma prótese é muito mais cara do que uma prótese produzida hoje em impressoras 3D. E depois só o acabamento foi feito com alguns detalhes. Você está vendo aí, ó, como a impressora trabalhou. Então, rapidamente, você vai entender agora com detalhes como essa casa pode ser construída em 24 horas. Então, você pode ver a impressora fazendo toda a mistura do material, ó. Um único, 2, 3 técnicos operando. Claro que quando a gente pensa em impressora 3D fazendo uma casa, não está dizendo que o trabalho humano está eliminado, mas grande parte reduzido. Está aí o acabamento. Ela por dentro, ó, uma casa perfeita. O quarto, a sala, o banheiro. Desculpa, uma casa de 38 metros quadrados, custando uma média de 10 mil dólares, seria algo em torno de 34 a 35 mil reais. Aqui você pode ver agora um tênis da Adidas sendo produzido pela impressora 3D. Então, olha a velocidade dessa fabricação, olha que interessante essa tecnologia, olha a precisão disso. Claro que esteticamente há uma evolução, né? Mas veja o quanto isso sairia para uma fábrica, essa produção, quantas pessoas envolvidas na linha de montagem, e agora você reduz isso drasticamente com a impressora 3D. Aí, ó, um dos primeiros modelos, a Adidas sai na frente aí, inovando com a impressão 3D. De plástico vai nascer uma mãozinha simpática como essa. Só que antes de tudo, o membro é projetado no computador de acordo com as medidas do paciente. Depois do trabalho gráfico, é só imprimir. Nesse caso aqui, um trabalhinho de 16 horas. A gente usa nylon para fazer os dedos abrirem e fecharem, velcro, EVA, espumas para realmente fazer a acomodação. Mas toda a parte mecânica é com impressão 3D. Tiago tem 26 anos e é engenheiro mecatrônico, mas em vez de robôs, tem investido nas próteses 3D. Por enquanto,
gente só fabrica próteses mecânicas. Então dependem apenas do movimento do usuário. Essa, no caso, ela é controlada pelo movimento do cotovelo. Quando ela dobra o cotovelo, ela consegue abrir e fechar a mão. Vantagem nunca vai descarregar, a menos que você fique cansado. Essa aqui também, mesma coisa, é controlada pelo pulso. Um modelo simples sai por cerca de R$1.000, muito mais barato que os de carbono, por exemplo, que não saem por menos de R$100.000. Outra vantagem é a personalização. A Isabelle, de 7 anos, por exemplo, teve implantado um braço da Barbie e o Pepe, de 13, uma prótese do Homem de Ferro. Você pode falar, cara, eu queria uma prótese toda preta. Então, olha que alegria de saber que você consegue, com a tecnologia, reduzir até 100 vezes o custo e dar dignidade para pessoas que precisam da prótese. Então, a gente acabou de ver, por exemplo, as impressoras 3D. Olha o impacto e o componente de modelo de negócios afetados. A gente está falando, por exemplo, na construção civil, o custo do metro quadrado e a nova forma de calcular. Provavelmente a gente está falando de coworking em home office substituindo grandes propriedades. Será que é necessário um grande prédio de trabalho? Será que é necessário uma grande casa de trabalho? O custo de tempo é um grande quantificador. Será que vai ficar barato ou a gente também vai poder precificar uma casa entregue em 24 horas? Ela tem um valor, uma outra entregue em um mês? Quanto leva uma construção tradicional? Um projeto, meses, anos? Será que vai existir, vai precisar haver um alvará e um licenciamento para construir? Eu tenho uma impressora, eu sou proprietário dessa impressora, eu imprimo essa impressora, então eu vou precisar de um alvará, um licenciamento para imprimir? Vai existir essa modalidade? O que o direito administrativo vai nos falar sobre isso? O que a legislação municipal vai nos falar sobre isso? As empreiteiras e as mãos de obras, elas vão existir ainda como existem hoje? Vai haver uma drástica redução, provavelmente vão combater a impressora 3D, como os motoristas combatem o Uber, o Cabify e outros aplicativos. Engenheiros e arquitetos que não dominem essa tecnologia, essa programação digital, totalmente em risco. O material físico também vai ser reduzido, talvez até desnecessário, dependendo dos componentes que podem ser misturados. Você vai gastar muito menos com esse dispêndio de material. Você vai ter uma metragem certa, você vai ter a quantidade certa, então esse desperdício de material, o elemento humano que falha nas obras, os atrasos hoje das obras, será que eles vão existir? Talvez não. A profissão de corretor de imóveis e a especulação imobiliária, ela vai ficar completamente em risco. Vendas e canais de vendas totalmente prejudicados, você não vai precisar de alguém para comprar uma casa, se você pode ir direto na empresa que imprime, por exemplo, vai lá, monta o seu projeto, ela vai imprimir no futuro quando isso for acessível. E como é que ficam os programas governamentais Minha Casa Minha Vida, essas taxas de juros? Por que não trazer uma experiência dessa para o Brasil? Quem será que vai ser o primeiro estado, o primeiro governante que vai ter peito de trazer impressoras que imprimem casas? E ao invés de deixar as pessoas hoje em situações de pobreza ou essas intermináveis obras do Minha Casa Minha Vida que não acabam nunca, quem sabe finalmente poderemos dar velocidade e entrega. Então pare para pensar, isso já está acontecendo, isso vai impactar. Quantos contratos podem ser rescindidos no meio do caminho? Quantos financiamentos não serão pagos se essa tecnologia chegar a um custo menor? Quantas ações revisionais poderão ser discutidas? Então existe uma série de questões jurídicas que vão sim ser levantadas tanto para concessão, para autorização, mas principalmente para o status quo em curso. Será que esse fato novo, essa tecnologia nova, ela não é um fator justificante para eu rescindir uma construção de algo que não começou, para eu rescindir um contrato que está em atraso? Será que agora eu não posso exigir do Estado, eu não posso mover do município cada vez mais ações populares, ações coletivas, exigindo sim que, de vez de o Estado gastar com próteses e órteses caras, ele adote impressoras 3D e essa tecnologia? Existe uma série de questões que vão sim impactar todas as áreas jurídicas. Então, isso sempre é disruptivo. A inovação, ela traz também como consequência quebras de padrões, mudanças culturais, mudanças legislativas, resistências, oposições, mas o fato é, ninguém vai conseguir mais impedir essa evolução. Ó, imprimir em casa uma bola da sua marca,
imprimir em casa uma bola de tênis. Como é que fica o direito de patente versus meu direito do consumidor? Como é que fica a patente e exclusividade se eu quiser imprimir um tênis da Adidas e botar o logo da Adidas? Como é que ficam os outlets? A arrecadação de ICMS vai acabar? O Estado vai perder uma drástica participação na economia, cada vez perde mais e mais hoje, porque as commodities, os serviços cada vez estão aumentando mais e mais. Como é que fica esse ambiente de negócios? Como é que fica alguém que acreditou numa franquia, alguém que é um franqueado, como é que fica uma rede sabendo que o usuário pode prototipar em casa com uma impressora 3D o seu próprio tênis? E o que impede ele? Será que as marcas vão vir para esse universo? Vão disponibilizar esse molde? Vão tentar resistir também? Até que ponto o direito do consumidor, que é uma garantia fundamental, ele vai ser minimizado pelo direito de patente, que é algo industrial, algo mais privado? Então, realmente os tribunais do países, né, dos vários países, mas principalmente o Tribunal Brasileiro, ainda sequer está pronto para entender a avalanche de discussões jurídicas que serão provocados por conta dessas tecnologias. Planos de saúde e reduções. Quando eu tenho próteses e órteses, será que eu vou precisar gastar com planos de saúde, com sessões de fisioterapia caras para me adaptar a talvez outros moldes mais grosseiros? O Estado vai ser mais demandado em adotar essas tecnologias, ações de improbidades vão aumentar, fabricantes tradicionais de próteses e órteses estarão em risco, não vão conseguir justificar o preço elevado, essa margem de lucro que eles têm. É uma redução brutal de custo, novamente uma redução de ICMS, uma redução de postos de venda. Seguindo aqui, 1, 2, 3. Crise na locação, crise na locação, crise na locação. A gente vem desde 2016, 2017, passando pela crise, teve a questão presidencial, agora em 2018 teve alguma reação do comércio, ainda assim uma reação muito modesta. Talvez o saque do FGTS tenha assim, estimulado um pouco o poder de compra, mas isso não quer dizer que mudou completamente a economia, mas o fato é, crise. E a crise dos imóveis, a crise do flat. Agora eu te pergunto, se você aceitou investir em comprar uma cota de hotel, acreditando que isso daria um rendimento melhor com aluguel, melhor com CDB, e eu não estou dizendo que você fez um investimento ruim, não é isso, mas cada vez se tem notícia dessa taxa de desocupação grande dos hotéis no Brasil. Imagina, redes conhecidas, redes de hotéis executivos estão ficando cada vez mais desocupados. Empresas tentam evitar o que eles chamam da bolha de flats. E o que ninguém previu? Enquanto todo mundo estava focado em dados lineares do mercado, em dados tradicionais, ninguém previu um dado exponencial. Pode ter certeza, não tenha dúvida nenhuma que a dita crise dos hotéis, a bolha de locação de flats, a bolha de locação de hotéis, tem uma justificativa. Se chama Airbnb. E eu não estou falando que o Airbnb é um vilão, muito pelo contrário. Eu acho o Airbnb fantástico. Mas enquanto uma rede Houston tem só 700 mil imóveis em quase 70 anos de existência, enquanto um Ibis, para levantar 100 leitos novos, tem que gastar com anos de construção, com logística, com treinamento, com pessoas, o Airbnb tomou uma velocidade global impressionante. Ele já tem mais de 3 milhões de imóveis variados nas suas acomodações. Ele já atendeu mais de 200 milhões de hóspedes, até castelos você pode alugar, mais de 191 países, é óbvio, e mais de 65 mil cidades. Então imagine só se você hoje precisa realmente de um hotel, ou se você pode pegar com um grupo de amigos uma casa que talvez você sozinho nunca teria condições de pagar, mas vocês vão lá, vocês racham, vocês se cadastram, você pode rentabilizar com seu imóvel. Está aqui o grande motivo da bolha de imóveis, tá? Está aqui o grande motivo da bolha de locação de hotéis. Se chama Airbnb, porque disruptivo, ó, em menos de 10 anos, desde que ele nasceu em 2008 até agora, ele é global, ele é exponencial, o crescimento dele foi exponencial. Ninguém poderia prever, porque tinham métricas lineares de análise e o Airbnb cresceu de forma exponencial.
Vamos lá, os modelos de negócio que são afetados, por exemplo. Investimento em imóveis cai, investimento nesses flats entra em crise, agências de turismo estão em crise porque elas não precisam mais ser intermediárias de pacotes nem de fechamentos, você pode fazer isso diretamente pelo aplicativo, agências de locação também. A faculdade de hotelaria, até que ponto ela vai realmente ser um curso necessário e existente, ou isso vai também se reduzir? Franquias de hotéis, quem investiu milhões em comprar um hotel Ibis e levantar um Ibis, hoje não está conseguindo talvez retornar isso. Não estou dizendo que não é um bom investimento, acredito que seja, mas na atual conjuntura está cada vez mais difícil um hotel, a não ser que seja um hotel de alto luxo, de alto padrão, mas um hotel executivo, um hotel médio, competir com esse tipo de tecnologia e cada vez vai ficar mais difícil ainda. Qual é o custo para um hotel criar novos leitos e expandir? Projeto, prefeitura, arquiteto, ART, engenheiro, legislação, questões ambientais, pode ou não pode construir. Aqui mesmo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, teve uma grande construtora, Goldstein, que ela iniciou um projeto e de repente no meio do projeto surgiu na escavação lá da fundação do projeto, acharam uma ossada. E ninguém soube identificar o que era aquela ossada no primeiro momento, e por conta daquela ossada o projeto ficou meses e meses e meses parados. Depois teve uma época que o prefeito daqui tinha dado alvará de demolição para muitas construtoras e depois esse alvará de demolição foi revertido. Também prejuízo dos investidores. Agora o Airbnb, se ele quiser levantar 100 novos leitos, 100 novos imóveis na sua rede, ele faz isso num instalo de dedos. Ele não precisa gastar nada com isso, ele não depende de concessões disso. E como é que fica a arrecadação disso? Onde é que fica o domicílio tributário? A velocidade de locação? Tudo isso afetado. Mobilidade e exponencialidade afetando o mercado que até então sempre foi um mercado seguro, mercado de imóveis, um mercado tradicional, um mercado de hotéis, e hoje você vê que essa segurança desses gigantes já não existe mais. Essa é a Tesla, para quem não conhece a Tesla. Então a Tesla, ela hoje ela fica no Vale do Silício, também tem algumas poucas concessionárias. A Tesla tem o seu automóvel autônomo, seu carro autônomo, carro elétrico e autônomo. Tá aí o modelo do Tesla, é o Model 3, né? Dirigindo aí no Vale. Assim como a Tesla, o Google, assim como a Tesla tem o Waymo, também o seu carro autônomo. Assim como o Google, o Uber também tem seu carro autônomo. E eu quero te convidar para te conhecer um pouquinho mais também sobre o Otto, sim, o primeiro caminhão autônomo que já fez em parceria com a Budweiser, já fez a primeira entrega. Então nós não estamos falando só de carros elétricos, nós estamos falando agora de carros elétricos, de carros autônomos e de caminhões autônomos. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, depois a gente volta para contextualizar o impacto jurídico disso. Since 2009, our team at Google has been developing fully self-driving technology and testing it in real city streets every single day. Until, after more than 1 million miles, we were ready to take a big step forward. In 2015, we completed the world's first... Desde 2015, a Waymo evoluiu seus protótipos. Olha que fantástico. Um cego atrás do carro e o carro levando ele, sem motorista algum. It's a profound experience for me to be alone in the car. A very important segment of my life was cut away when my vision failed, and a self-driving car would give me a huge part of my life back. This is just the beginning. We're looking ahead to a new way, a better way for everyone. Olha que incrível, né? Olha o nível de segurança. Hoje já em Palo Alto você pode encontrar, é comum lá você ver os carros autônomos, não só do Google, né? O Waymo, né? Chamei de Waymo aqui. Agora olha que interessante. A Ford criando carros autônomos também para delivery.
Aí tem um Fusion, né? Você pode ver o carro completamente sem motorista, entregando e chegando no lugar na hora certa, conforme combinado. Ó. A Ford também já está se preparando, já vem se preparando, já vem anunciando que em 2020 começa com a produção do carro elétrico e ela já está testando há muito tempo os carros autônomos, né? E aqui para você ver ó, os sensores, né? Como ela faz essa tecnologia, como ela escaneia, né? Isso tudo vem sendo testado e aprimorado perfeitamente, né? Ó, tá aí, ó. A experiência de um carro dirigindo completamente, ó, sozinho. Agora imagine você, no futuro nada muito distante, os riscos de acidente completamente eliminados, o elemento humano não mais interferindo na direção, os carros sabendo o seu limite, sabendo exatamente as metragens. Aí o próprio caminhão passava de E aqui, ó, o Otto, o primeiro caminhão autônomo que pertence ao Uber. Disso, né? É curioso, é divertido, é inovador. Tem um lado bom disso, que é as entregas e fretes ficarem mais baratos, porque os caminhões não dependem de leis trabalhistas, eles podem funcionar 24 horas sem parar. Se eles forem movidos a energia solar, então, como algumas pesquisas já indicam, tem aí a questão do meio ambiente, que não vai ter poluição. E, além disso, os caminhões são programados para respeitar as leis de trânsito. Então, isso pode também diminuir os acidentes nas estradas. Humanos, todos nós sabemos, né? Então, olha que interessante, o primeiro caminhão autônomo volante, as máquinas não. Aconteceu então, na Califórnia, pode descansar enquanto junto com a Budweiser, né? A primeira entrega nas estradas que aconteceu, e essa tecnologia pertence ao Uber, né? Então tá aqui a foto do Otto, né? A Ford tem falado que já tem anunciado há muito tempo que ela está focando em carros elétricos. Ela espera economizar até 25% com isso seus custos de comercializações, e até 2020 ela quer ter um carro completamente conectado ao IoT, né, que é a Internet Thing, né, a internet das coisas. Ou seja, imagina você agora ter um painel totalmente touch, e ali já é mais ou menos assim, parece que sim, mas vai melhorar mais ainda. Ter a conectividade, ter tudo ali, inclusive eliminar talvez até a parte de ar-condicionados e tudo, tendo sensores, obviamente, de refrigeração, mas tudo acontecendo vinculado e conectado. Suas redes sociais, você vai poder sincronizar as suas pastas, a sua vida, até a sua vida profissional. Então a Ford realmente se deu conta e teve que acordar, né, porque a Tesla está num movimento muito mais à frente da Ford e da GM. Vou falar isso numa próxima aula, pelo modelo de negócio que ela desafiou e também pela inovação que ela tem de carros elétricos e carros autônomos. Então a Ford está aí, vindo também para essa briga com tudo. A Volkswagen se uniu com o Google, com essa experiência da Waymo, né? Então ela está usando física quântica para desenvolver também os carros autônomos, os carros conectados, e é a corrida pela sobrevivência, né? Então tanto a Ford como a Volkswagen viram que já estão ficando para trás em relação a essas tecnologias e estão correndo atrás do prejuízo para que isso seja uma novidade. O mais interessante é que quem já tem uma data é a Ford. Ela promete que em 2020 no Brasil esses carros já estarão sendo produzidos, né? Então nós estamos falando em um período de 2-3 anos no máximo, né? Muito bem, agora vamos falar dos modelos de negócios afetados. Primeiramente, custo combustível. Será que vai justificar se eu tenho um carro elétrico, se eu tenho uma tecnologia, talvez até solar, de manutenção ou elétrico? Como é que vai ficar a questão do petróleo? Como é que vai ficar a questão dos combustíveis? Quem investe em posto, quem tem franquia de posto, essas bandeiras de posto que já trabalham com margens bem apertadas, como é que fica isso? Como é que fica o custo do combustível? Motoristas empregados e motoristas por aplicativos com os carros autônomos. Mas o carro autônomo ele não para de rodar, então cada vez as pessoas vão necessitar menos ter carros. Será que a família vai precisar ter 1, 2, 3 carros? Se eu posso me virar com carros autônomos, eu vou precisar ter carro? Já se estima que na família americana, em mais 5 anos, no máximo, essa família vai contar com um carro. Porque esse carro ele é muito mais barato, o carro autônomo ele fica rodando o dia todo, então você vai poder fazer viagens interestaduais de carro, deitado no carro, com a segurança desse carro. Então isso vai impactar na indústria de transportes,
os motoristas empregados, os motoristas que hoje trabalham por aplicativo também vão ficar em riscos, os caminhões empregados, o número de carteira de motoristas e licenças também tende a cair, as pessoas provavelmente não vão ter mais interesse em dirigir se puderem contar com essa tecnologia, o número de carros de família vai diminuir, seguros de carro irão despencar, para que precisar de seguro se eu não vou mais usar carro, se eu posso usar um carro autônomo, acidentes igualmente se esperam nesse futuro que cada vez mais os carros autônomos comecem a serem quantidades predominantes, o erro humano, o elemento humano tende a falhar. Até hoje não se tem notícia nenhuma no mundo, a não ser uma multa de um carro autônomo que ele passou em sinal vermelho, mas não se teve notícia nenhuma de acidente. Então cada vez mais nós vamos diminuir o risco de morte. O projeto Waymo, inclusive, o Waymo, né, que você viu ali do Google, ele privilegia a vida. Ele foi um projeto que nasceu para diminuir e impactar no mundo o número de acidentes de trânsito e mortes ou acidentes com lesões. Vendedores de veículos e donos de revenda, como é que ficarão? Se eu posso importar essa tecnologia, se eu vou poder importar esse carro autônomo, se eu vou poder viajar com um carro autônomo, trazer de outro estado, como é que ficam? Os importadores também. Vai precisar existir contratos de leasing? Contratos de alienação fiduciária? E se eu quiser rescindir meus contratos agora, adotar um outro tipo de carro, devolver o carro em garantia, pega de volta e agora eu vou comprar um carro autônomo, eu vou investir em só andar em carros autônomos? Como é que fica a questão da posse? Se um pedestre se jogar na frente de um carro autônomo, quem é responsabilizado? Eu não sou motorista, ele segue uma programação. Então como é que fica a questão penal? Como é que fica a questão do Código de Trânsito Nacional? São muitas questões a serem modificadas e enfrentadas. Se a tecnologia falhar por eventualidade de alguma questão técnica, é uma nova excludente de indenização, é uma nova excludente penal? Provavelmente sim. E a arrecadação com multas e trânsitos? Um trânsito perfeito, que não gera infrações? Como é que ficam para as arrecadações de multas? Os licenciamentos, os emplacamentos? Órgãos como Detrans, Jaris, órgãos que julgam recursos e multas, vão existir? Vai necessitar existir isso? Essa receita também vai cair. Claro que a gente sabe que vai ter uma resistência política em função disso, mas é uma realidade. Lembre-se, toda inovação, ela desafia o status quo, ela desafia a concorrência, a legislação, a mentalidade, a concepção. Agora o fato é, enquanto alguns podem achar que isso vai levar muito mais tempo para chegar no Brasil, porque aqui as coisas chegam com certo atraso, e é verdade, ela já está acontecendo e ela está se aprimorando. Então, mais cedo ou mais tarde, ela, de uma exceção, de um excêntrico vizinho, de uma excêntrica pessoa que comprou um carro autônomo, isso começa a se tornar algo que vai se difundir. Então esteja preparado para essas mudanças. E você, como advogado, você vai ter que entender o cenário das novas avalanches de ações, ações revisionais de contratos, ações de rescisão de contratos, que tipos de questões jurídicas esses novos modelos te inserem, ou que tipo de negócio que você não vai poder mais trabalhar e se dedicar, porque provavelmente vai deixar de existir. Lembre-se disso. Seguindo aqui, nós avançamos com uma outra tecnologia, o VR, ou o Virtual Reality. Nós temos hoje o VR, que é a realidade virtual, o AR, que é a realidade projetada, a realidade aumentada. Numa próxima aula eu te falo sobre uma grande empresa que o Google já investiu mais de 512 milhões e em que em menos de um ano essa startup já vale mais de $1 bilhão, a Magic Leap. E a Magic Leap ela trabalha com realidade projetada. O próprio Facebook, na convenção de 2017 de desenvolvedores, anunciou que a realidade virtual, na visão do Facebook, vai ser aquilo que vai acabar com o mercado dos smartphones, né? Então, uma experiência de compra dentro de um aplicativo, ou melhor, uma experiência de compra, isso aqui é uma parceria que o Alibaba fez com a Buy Express, junto com eles, e você pode ter uma experiência de entrar na Amazon, que é uma das maiores lojas hoje de Nova York, e fazer a sua compra dentro do óculos, dentro do VR. Aí o Google Card, o óculos do Google. Então, o quanto representa hoje para a educação, né? As crianças terem essa imersão, poderem estudar em tempo real, poderem sentir que estão dentro da realidade que estudam. Então, você está vendo aqui um colégio
no Japão, né, estimulando o uso do Google, né, e olha a experiência dessas crianças, a experiência educacional de estarem dentro, estudando ali os animais, ó, as focas, os golfinhos, né, de dentro. É muito mais interessante, muito mais atraente conseguir. Então, não muita gente preconiza que a tecnologia tira a criança da escola, quando na verdade ela pode exatamente aumentar essa experiência de participar do projeto, de participar da imersão. Está aí, ó, a realidade virtual sendo trabalhada dentro de sala de aula como um grande aliado dos professores e um grande aliado do interesse das crianças, sem esse preconceito, como é preconizado muitas vezes por aqui, que vai na verdade contra a escola, contra a educação. Não, vai na verdade na evolução da educação. Então tá aí, ó, faz parte, né, o Google Card, o óculos do Google, né, faz parte aí hoje também das escolas, a maioria das escolas do Japão. Tá aí um demonstrativo rápido para você ver como ele pode ser um aliado dos professores. Nesse caso, olha que interessante, eles estão estudando aí o oceano, os principais animais, e tendo essa experiência de olhar por dentro, né? Como se estivesse num cinema, né? Então, você acha que esse aluno não vai ser um aluno mais dedicado, mais interessado? Obviamente que sim, né? Não tenho dúvida que o rendimento escolar dele é outro, não tenho dúvida que a experiência dele com a escola será outra, né? Essa aqui é uma situação muito interessante. Então, imagine você está entrando agora no seu VR, no seu óculos de realidade virtual, e ele vai te levar para qualquer lugar do planeta. Você escolheu ir para Nova York. E nesse exato momento, você está em Nova York e você vai visitar um dos departamentos de compra mais conhecidos de Nova York, que é o Macy's, né? Mas não se trata só de um passeio. Olha que interessante que a Buy junto com a Alibaba fez. É uma experiência virtual. Você é recebido no Macy's, nessa loja, e você tem condições de acessar toda a loja como se você estivesse mesmo dentro da loja. E se você quiser fazer compras, você pode comprar a partir obviamente, né, seu cartão de crédito, sua conta, seu pagamento online está habilitado. E aí, ó, você está tendo uma experiência na sua casa, em outro país, aí na China, diretamente da China, você está comprando algo dentro de uma loja de Nova York. Isso não é uma ficção, não é um filme De Volta para o Futuro, uma realidade que já acontece, plenamente possível. Tá aí, foi uma parceria da Alibaba com essa empresa Buy e acontecendo. Se promete também que a experiência da Copa de 2020 será uma experiência totalmente diferente pelo Qatar. Então, imagine você poder assistir os jogos de 2022 já com a realidade virtual, a experiência de estar dentro do campo, poder maximizar essa sua participação como torcedor, né, como curioso. Então, também é uma outra forma de hoje você ter esse contato. Aqui é uma apresentação da Jaguar. Então, imagine você apresentar o seu produto para o seu cliente. Então, está aí o Jaguar mostrando um lançamento que eles fizeram. E ó, experiência toda em óculos virtual. E aí um exemplo de realidade projetada. Ó. Então, você através do óculos está projetando, está acessando o seu Excel. Ó. A diferença da realidade virtual para a realidade projetada é que são elementos dentro de um cenário real que você adiciona aí a sua realidade, né? Então tá aí, isso tudo já está acontecendo. Dito isso, vamos pensar o quanto isso impacta os modelos de negócio afetados. O mercado de smartphones fica ameaçado igualmente. Não vou dizer que vai ser dizimado, obviamente que não, mas ele vai talvez com a realidade, como você viu com a realidade projetada, você podendo acessar a sua agenda, principais aplicativos, talvez você questione o uso do celular, né? Tratamento de fobias e medos sendo trabalhado também no óculos virtual, treinamento de segurança, treinamentos militares, treinamentos policiais, treinamentos de bombeiros, situações de riscos, o quanto custa um cadáver para estudo de anatomia nos Estados Unidos, se estima que ele custe mais de $50 mil. Então a anatomia podendo ser trabalhada dessa forma, com uma precisão anatômica muito maior, sem custo algum. Essa possibilidade do estudante
essa possibilidade da pessoa que tiver um treinamento militar de ter simulações reais, sem desgaste, sem riscos, né, num ambiente virtual que consiga trazer toda a realidade e ela tire o melhor disso. Talvez já se pensa, e as agências de viagens já estão sendo ameaçadas, se você puder ter uma experiência de viagem, uma experiência de estar em um outro país, de poder navegar no outro país, de poder caminhar num outro país. Imagine essa experiência acontecendo como você acabou de ver. Você viu ali uma compra, um departamento, uma compra através de uma experiência de um óculos chinês do Alibaba, um chinês comprando numa loja americana, uma loja de Nova York. Então você não precisou sair de casa e você teve uma experiência de estar andando e sendo atendido nessa loja. A experiência de viajar e conhecer novas culturas, não estou dizendo que isso se elimine, ou que não é prazeroso você fazer da forma que você faz, mas quanto isso pode democratizar, quantas pessoas não têm condições de conhecer outros lugares, outros países, isso agora pode ser feito na mesma, ou talvez até em detalhes gráficos muito melhores do que se ela estivesse viajando, porque ela vai poder repetir essa experiência várias e várias vezes. A forma de estudar fica totalmente questionável. É preciso estar na escola, ou é preciso estar na faculdade, estar no momento sentado, ou você pode estudar com uma realidade projetada, com uma qualidade aonde você quiser. Cursos presenciais e AD já estão em xeque, já há horas a gente sabe, nosso próprio treinamento é uma prova disso, que os treinamentos online hoje eles têm a mesma qualidade que o treinamento presencial tem, é um custo muito menor, uma capacidade de você rever e assistir quantas vezes quiser. As lojas físicas, esses modelos de franquias novamente ameaçados. Você tem um poder de usuário, o poder do usuário, né, essa experiência dele escolher. Cargos de venda e áreas de relacionamento vão se justificar quando você consegue fazer a compra pela realidade através de você mesmo. Arquitetos e engenheiros que não estiverem adaptados a isso, que não dominarem a arquitetura dessa realidade virtual, eles estão sim em xeque. É preciso essas customizações de ambientes. Será que precisa existir agora um outlet ou você pode ter um outlet virtual? Você pode ter uma loja virtual. Muito mais do que e-commerce, você pode ter uma loja com uma experiência virtual. Reuniões presenciais cada vez também mais desnecessárias. Como é que fica a tributação disso? Que é bem diverso de compras físicas. Logística e distribuição também completamente em xeque. Agora a gente vai falar o quê? Blockchain. Uma das grandes notícias do ano de 2016 e 2017. O blockchain, como é que funciona o blockchain? Bom, o blockchain é uma cadeia, é um bloco de informações digitais, um bloco de certificações digitais. O blockchain não se confunde com a moeda digital, como o Bitcoin, como o Ethereum e tantas outras moedas que existem. O Bitcoin é o mais conhecido atualmente, né? Então o blockchain, como é que funciona o blockchain? Está aí um gráfico para te explicar mais ou menos, para você entender o alto nível de segurança do blockchain. Então se você quer enviar uma operação financeira para alguém, essa transação ela representa um bloco online, uma codificação. E esse bloco ele é transmitido para toda a rede que participa, mais de 10 milhões de computadores conectados a essa rede. As pessoas dessa rede elas atestam a sua chave, validam a sua operação, e o bloco ele é adicionado a uma cadeia, com total transparência e idoneidade, e o dinheiro é movido de A para B. Então hoje, o blockchain representa uma eliminação de intermediários, uma eliminação total de riscos e fraudes, um alto nível de tecnologia, o código, esse open source que ele é, um alto nível de segurança digital, ele é um bloco digital que garante essa segurança das moedas digitais e das transações digitais, né? É como uma entrada na contabilidade digital. O registro ele é autorizado pelo blockchain, ele é totalmente aberto. Você tem um registro, é claro que a sua chave é pública, e tem a chave, obviamente, privada, que aí só você e com quem você transacionou vai saber o detalhe daquela operação, né? Ele também questiona agora o mercado de registro de documentos, as certificações digitais. Ele questiona o mercado de registros autorais, sendo que ele pode fazer perfeitamente a prova de qualquer anterioridade. Você tem a capacidade de fazer transferências internacionais em minutos e também, eu acredito, certamente que o mercado de cartórios é um mercado já em extinção. Tabelionatos e cartórios estão caminhando cada vez mais para a extinção. São várias as moedas digitais que existem por aí, mas tenho certeza que o Bitcoin foi um dos que mais se popularizou esse ano, até porque houve um certo marketing negativo, mas ao mesmo tempo esse marketing negativo
só reforçou que se grupos terroristas queriam receber, hackers, né, e terroristas queriam receber pagamentos em bitcoins, mostrava o quanto era seguro a transação por esse meio, né? Então, uma vez que a chave é privada, nem a própria rede pode invadir, né? Por isso que foi a moeda escolhida, não é porque ele dá vazão a fraudes, não tem nada a ver com isso. A intenção de quem usou era errada, mas ele, como criptografia, como criptomoeda, como outras criptomoedas, tem um alto nível de segurança. Esse ano o Bitcoin atualmente, recentes notícias, ó, ele ultrapassa 6 mil dólares. O valor de mercado dele se aproxima de 100 milhões, ou seja, um Bitcoin no Brasil está valendo quase 25 mil reais. Isso aqui, por exemplo, era um gráfico desse ano. Em janeiro de 2017, um Bitcoin valia 3.710 reais. Agora, no mês de novembro de 2017, então eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2017, provavelmente se você estiver assistindo esse vídeo em outro mês, em outro ano, se eu já não tiver regravado essa aula, com certeza o Bitcoin já atinge outro valor. Então, hoje em novembro de 2017, ele está na casa de 22 mil reais. De 3 mil reais para 22 mil reais em menos de um ano. Não existe um investimento na história que a gente tenha notícia de uma valorização tão abrupta, né? E um dos grandes motivos recentes também foi a especulação que a Amazon ainda não se posicionou de forma definitiva, mas ela pode vir a aceitar bitcoins, né, nos seus meios de pagamento, e isso também tem ajudado com que a especulação e o valor do Bitcoin tenha crescido, como vem crescendo aí de uma maneira realmente exponencial, né? Características dessa criptomoeda. Tanto o Bitcoin, tá? Bitcoin, entenda, o Bitcoin é uma criptomoeda e o blockchain é a cadeia de dados que uma criptomoeda faz parte. Então, blockchain não é sinônimo de Bitcoin. Bitcoin integra o blockchain, tá? Características de uma criptomoeda. Isso vale para o Bitcoin ou para qualquer outra criptomoeda. Uma outra bem conhecida, até já valeu mais que o Bitcoin, acho que vale tanto quanto, é a Ethereum, né? E assim, a Lithium também. E assim, outras criptomoedas que talvez você já invista e saiba que elas têm valores muito próximos, em algumas sazonalidades uma valeu mais que a outra, mas seja como for, todas estão consequentemente crescendo. Se o Bitcoin cresce, outras crescem também, porque elas têm a mesma lógica, né? É uma moeda virtual, então é uma criptografia em software, esse é um open source, é uma codificação aberta, compõe uma rede de usuários e uma rede de pagamento. Existe um ID de transações, que são chaves públicas e privadas, então quando você faz a sua transação autorizada, tem um ID público, e aí muita gente diz que as pessoas se escondem, né? Aí, porque na verdade você pode usar pseudônimos, né? Mas essa chave pública, ela identifica sim a operação, então ela pode ser rastreável. Por ordem judicial, ela pode sim ser identificada. Então, no máximo, você pode ter um nome falso, um pseudônimo, mas não tem como você esconder uma chave. Então, essa história de dizer que o Bitcoin é irrastreável, isso é uma mentira. Então, existe uma chave pública, uma chave privada, você tem uma segurança incrível nesse pagamento. Você tem uma questão de custo do dinheiro, a descentralização do dinheiro. Bitcoin dizem que é limitado a mineração dele até 21 bilhões, ele tem um baixo custo de mineração, é uma carteira digital, envolve um processo de mineração de dados, ele é escasso e ele é divisível. E os modelos e componentes de negócio que são afetados? Bom, como é que fica a questão da tributação digital? CVM está tentando regular, ainda não tem nada muito claro e também não existe uma justificativa por que a CVM seria um órgão para regular operações com bitcoins. Então, não existe nesse momento nenhum parecer. Nesse momento que eu estou gravando, novembro de 2017, né, não existe ainda nenhum parecer da Receita específico sobre Bitcoin, não existe uma legislação já falando especificamente sobre Bitcoin, ainda está em alta discussão. Questões como domicílio tributário, ele é um ativo digital. Se ele é um ativo digital, ele tem garantia como negócio? Se eu precisar de uma concessão de crédito, o meu Bitcoin me valida como alguém que tem lastro financeiro? Obviamente que sim. O Bitcoin ele é adquirido através de um ICO, né? Então tem uma International Conference Offer, né? Assim como os IPOs tradicionais. Eu posso usar um Bitcoin em penhora? Ele não é um bem. Sendo um bem, ele não tem valor. Tendo valor, ele não é um ativo. Sendo um ativo, ele não pode ser usado num processo, por exemplo, como garantia. Eu posso avaliar uma empresa com base em Bitcoins. Então se uma empresa ela
tem um balanço tradicional que representa resultados ruins, mas ela tem um estoque de moedas digitais, isso não faz com que a avaliação dela seja completamente diferente? Óbvio que sim. E são todos os contadores e os advogados na área empresarial e tributária que já se deram conta disso? Óbvio que não. Como é que fica o valuation de uma startup? Uma startup que admite receber e ter pagamento em bitcoins, uma startup que está vendendo serviços e está recebendo em moeda digital. Esse valuation não é um valuation tradicional, não é a forma que se calcula hoje, as 9 formas de avaliar, não é um fluxo de capital normal. Como é que se avalia uma empresa que tem como receita a moeda digital, uma empresa que faz exchange, uma empresa que minera dados, que são questões diferentes? Como é que ficam os contratos de investimento? Como é que ficam os contratos com esses programadores, cessões de direitos autorais, a não concorrência, os códigos? Tudo isso é questionado, tudo isso gera um paradigma jurídico completamente... a ruptura de um paradigma jurídico tradicional, de você ter coisas tangíveis, classificadas dentro das legislações certas, para uma tecnologia que ela não se enquadra perfeitamente em nenhuma legislação nem outra, mas ela existe, ela gera ativos financeiros, ela representa valor, ela representa valorização financeira, valorização de marca, e isso tudo não pode ser ignorado, e você tem que compreender isso. Vamos falar um pouquinho de drones, olha que interessante. Tanto a Amazon como o Dubai, inclusive, já tem um projeto em teste com a prefeitura local, drones transportando pessoas. Olha o que eu estou falando, drones transportando pessoas, e a Amazon esse ano ela fez a primeira entrega dela com o projeto Amazon Prime Air. Drones fazendo delivery. Olha o mercado de delivery completamente desafiado a mudar. Dá uma assistida nesse vídeo agora. Amazon is developing a service to use drones to safely deliver packages to customers in 30 minutes or less. It's called Prime Air. We've started a new private trial for customers in the Cambridge area of England, and on December 7th, we completed our first delivery. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a Prime Air fulfillment center located just over the horizon from their homes. We have been operating fulfillment centers for quite a while now, but this one is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative Prime Air technology. Here's how it works. Moments after receiving the order, an electrically powered Amazon drone makes its way down an automated track, and then rises into the sky with the customer's package on board. These drones are autonomous. From takeoff to landing and return, they operate completely on their own. Cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to 5 pounds, and guided by GPS, our systems are designed to find their destinations safely. Within 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. For this initial trial, customers can choose from the latest tech gadgets to their dog's favorite biscuits. We will use the data gathered during this beta test and the feedback provided by customers to expand the private trial to more customers over time. We're starting with 2 customers now, and in the coming months, we'll offer participation to dozens of customers living within several miles of our UK facility, and then growing to hundreds more. After that, well, it'd be easy to say, the sky's the limit. But that's not exactly true anymore, is it? Aí você viu, isso é realizado em 2016, uma das primeiras entregas feitas por drones pela Amazon em 30 minutos, né? Então isso mexe com o mercado de delivery, né? Então vamos lá, mobilidade urbana, o custo de viagem aérea, nós temos agora um projeto projeto de drones para moverem pessoas. Então como é que ficam as concessões aéreas, os contratos de seguro e transporte, as empresas privadas? Haverá caronas aéreas, drones privados? Esse espaço aéreo público, até que ponto ele vai ser agora redividido, até que ponto as divisas internacionais vão ser revistas? Vai existir uma agência reguladora de drones? Quando a gente agora que a Amazon veio forte, cada vez mais forte, também vai atuar diretamente no Brasil, como é que fica isso, se ela começar o delivery de drones por aqui? A gente vai desenvolver uma infraero de drones? A economia de combustível, a economia de produção,
e esse mercado de aeronaves não fica em risco, esse mercado de privado de deslocamento aéreo não fica em risco, com certeza fica. Então você está vendo que é mais uma realidade em que mostra que muitos nichos jurídicos já serão e já estão sendo completamente afetados. Agora vamos falar um pouquinho da indústria 4.0. Bom, antes de falar da indústria 4.0, também vou te convidar para assistir esse vídeo da Volkswagen para você entender o impacto que isso está causando atualmente nos empregos. Se nós já tivemos esse ano a notícia de férias forçadas, férias coletivas forçadas ou jornadas reduzidas em função da ociosidade que a indústria automobilística apresenta, New technologies are changing the world. They're also making the cars manufactured by the Volkswagen Group more efficient, safer, and more customer-friendly. The nature of car manufacturing is also changing in a similar way. In fact, the next batch of innovations is so extraordinary that experts are already declaring the dawn of a new industrial era, Industry 4.0. So what does manufacturing look like today? Traditional car production involving hundreds of identical vehicles lined up in a row no longer exists. The options available to customers are now so vast that each car becomes a unique and individual object. Cars are now manufactured to order. Data makes its way from the customer's order to the Volkswagen Group's systems and then to each individual section of production. A car consists of many thousands of individual parts. The press shop processes blanks for the bodywork. In the body shop, the car is baptized. In other words, it's given an RFID tag that can track it via radio frequency. This establishes which car body belongs to which customer order. The paint shop also receives information from the system world. In sequencing storage, the cars are placed in an optimal order for assembly. From here, information is transmitted to suppliers and pre-assembly as to which part is required when and where. In final assembly, the finished car emerges. The Volkswagen Group manufactures its cars using state-of-the-art technology, but development and innovation never stop. What does the future hold in store? A indústria 4.0, na verdade, a Volkswagen também está nessa luta. A Tesla, vou falar da Tesla mais adiante, em outra aula. Mas a Tesla já tem sido muito mais inovadora na indústria 4.0, tem enxergado os carros elétricos e os carros autônomos, né? Mas tá aí, ó, você vê o seguinte, praticamente uma manufatura toda de fábrica automatizada. Então você tem auxiliares técnicos completamente eliminados desse processo. Para a indústria, ela aumenta a margem dela, porque ela realmente diminui o passivo trabalhista. Ela diminui discussões como insalubridade, periculosidade. Por mais que a reforma trabalhista tenha chego agora no Brasil, sabemos que ainda vai levar uma grande jornada e um grande caminho de conscientização do judiciário para compreender que essa reforma possa também atender muito mais uma geração de novos postos de trabalho do que certamente ser encarado como uma legislação vilã e essa dualidade muito perigosa que os discursos sociais e que o judiciário tem entre o patrão, a indústria malvada e o empregado vítima. Isso tem que mudar, porque a forma de contratar, a forma de contemplar negócios já mudou. A indústria 4.0 ela vai demitir e ela não vai precisar de pessoas que não se qualifiquem
Então, ao invés de nós nos preocuparmos tanto em discutir a reforma trabalhista, os efeitos disso, os efeitos daquilo, nós temos que nos preocupar cada vez mais com a educação digital e com a inserção dessas tecnologias nos ambientes de trabalho e na socialização dos analfabetos digitais. Porque a grande verdade é que hoje esses postos mais braçais estão completamente extintos pela automação. O passivo trabalhista cai, questões ambientais caem, riscos trabalhistas caem, riscos de multa caem, discussões sobre trabalhos escravos, sobre jornadas excessivas, sobre horas extras, caem. Você acha que uma indústria, se ela pode ter uma máquina que consiga produzir de forma intermitente 24 horas e tem um custo de manutenção anual, mensal ou semanal, que ainda assim é muito menor do que ela ter 3 pessoas trabalhando 8 horas, você acha que ela vai optar pela máquina ou pelo elemento humano? E não é porque ela tem coração, não tem coração, mas ela está fazendo uma decisão de negócio, uma decisão empresarial. Ela vai contratar quem opera essa máquina, quem programa essa máquina, quem se capacitou para entender essa máquina. Agora, os outros postos de trabalho, sim, esses sim vão deixar de existir. Porque isso é maior lucratividade, maior margem, ela tem uma descentralização, talvez agora ela não precise ter fábrica em tudo que é canto do mundo, porque em algum lugar ela tem um incentivo de ICMS melhor, em outros lugares a questão trabalhista é mais pesada, em outras questões a questão ambiental é mais pesada, então ela não consegue centralizar às vezes numa única unidade, e agora ela vai conseguir. Ela vai conseguir produzir talvez no mesmo país, ela não vai precisar fazer essa fuga tributária, essa fuga de legislação, não vai precisar ir para o Paraguai, como a maioria das indústrias estão indo e tendo que exportar de volta para cá, sendo que ela poderia ter condições de produzir aqui o mesmo produto, ou mesmo industrializar o mesmo produto, mas não faz porque ela tem essa série de legislações punitivas e que encarecem cada vez mais as margens, diminuem e quase fica que inoperante, fora que a ociosidade também, esses últimos anos, a ociosidade da indústria automobilística ela é realmente de quase 66%, então ela está e vem trabalhando a 1/3, a indústria 4.0 vai dar a chance dela recuperar esse espaço e ainda ter mais margem. Então, não tenha dúvida que relações empresariais e relações trabalhistas serão terrivelmente afetadas. E grande parte dos fornecedores de peças e manutenção também, porque as impressoras 3D agora conseguirão fazer e repor muito mais peças do que antes determinadas importadoras precisariam entrar em questão, ou a montadora dependeria de outro estado, outro país para lançar a peça, né? Então, isso tudo já está mudando. E aqui eu quero te mostrar, como acho que é a nossa última novidade dessa videoaula, para a gente não assustar demais sobre todos esses modelos de negócio. Essa é uma loja chamada ABIN. A ABIN ela opera em Palo Alto, no Vale, e ela é uma loja completamente operada por robôs. Isso mesmo, robôs. Então, eu quero te mostrar esse último vídeo aqui, como é que funciona essa experiência de você ir numa loja em que são pessoas home office, cada um é um funcionário dentro desse robô, e é ele que faz o atendimento. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui a minha câmera. Não consegui girar a minha câmera, mas aqui a loja BIM, que é operada única e exclusivamente por robô. Olha que interessante, pessoal. Olha que experiência do usuário. So primarily they're used in like business to replace travel costs, but doctors use them to see patients in different countries. E aqui ele vai dando instruções, e como no próprio teclado, o keyboard, né, ele vai se identificar e ele vai acessando o catálogo e o que ele quer da loja, né? E ali ele conclui a compra dele. And the guys use for medical and schools. Yeah, so business, schools, medicine, and then the smaller ones like senior care, so taking care of the elderly, checking in on them. Realtors, giving tours of houses, helping kids with homework. So. Ele disse que usa na medicina, usa em escolas, ajuda as crianças a fazer os deveres de casa também. Oh, que legal. Thank you very much. Yeah, of course. Thank you guys for coming in.
Então tá aqui uma loja que vende os próprios robôs e é operada por esses robôs, né? Uma pesquisa recente se estima que a inteligência artificial até 2055 ela vai ocupar mais de 50% dos postos de trabalho e vai substituir completamente funções mecânicas, né? Essa mesma pesquisa para a realidade americana estima que cerca de 15 trilhões em salários podem ser economizados pela substituição de humanos por robôs. Atividades cognitivas antes pouco abaladas pelo trabalho mecânico das máquinas podem ser dizimadas pela automação. Imagine vocês o que representa uma receita de um país ter 15 trilhões em economia. Ao mesmo tempo, vamos pensar o que vai acontecer com esses empregos ou com essas pessoas. Agora vamos falar do Brasil. Na nossa realidade, isso vai acontecer nos próximos 10 anos, não tenha dúvida. E nós não estaremos falando só de desemprego, esse ano falaram de 14 milhões. Nós estaremos falando do fim de muitos negócios. E eu vou te falar na próxima aula de marcas que você achava inabaláveis, que hoje já não existem mais. Nós estaremos falando do fim de atividades intelectuais, sim, e nós estaremos falando talvez de uma das maiores crises da humanidade, que essa crise é uma crise que pouca gente está percebendo, pouca gente está contextualizando, somente os estudiosos, ou quem está vivendo no vale, ou vivendo a era da inovação, que é a crise da não transição digital. Isso vale para a sua advocacia, para o seu foco e para aquilo que você está buscando nesse treinamento. Não fazer a transição digital hoje é o pior erro, é o maior erro que você pode escolher para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. A não transição digital é o que fará com que muitos negócios que existem hoje não existam nos próximos anos ou sejam reduzidos, muitos salários ou muitos cargos hoje elevados deixem de existir e a forma com que a gente concebe negócios vai mudar completamente por conta disso. Quais são as principais relações jurídicas afetadas só com essas inovações? Existem tantas outras que poderíamos ficar aqui só o curso falando disso. Mas é para você entender o que está acontecendo no universo internacional e nacional que vai afetar sim a escolha da área de atuação jurídica que você venha a querer trabalhar e se segmentar. Relações trabalhistas, relações tributárias, marcas e patentes, direitos autorais, as relações bancárias, tomada de crédito, planos de saúde, seguros de vida, seguros de propriedade, propriedade de um modo geral, a área civil, a área empresarial e societária com certeza, a área internacional, fusões, aquisições e áreas conexas. Até 2020, estima-se que o planeta todo estará conectado, estará online, graças a 2 grandes projetos liderados pelo Google e liderados pelo Facebook. O Google tem um projeto chamado Loom, que é o projeto do Google, e o projeto Facebook se chama Aquila. Então, até 2020, estima-se que o planeta estará todo conectado. Você vai ver em 2 vídeos próprios, eu separei para você assistir e conhecer um pouquinho desses 2 projetos. Então, ou seja, até 2020, provavelmente, teremos uma estimativa aí dos técnicos, 230 milhões de brasileiros estarão online. Hoje temos uma média de 150 milhões online. Então nós estamos falando aí de uma entrada de novos consumidores digitais, de novas empresas, de novos serviços, de novos meios digitais. Voltamos para esse slide. Lembre-se, nos próximos 5, no máximo aqui no Brasil 10 anos, 60% dos empregos de hoje não existirão e a advocacia está citado como uma das atividades que está em risco de não existir. Então, ou você aceita, e eu gosto muito dessa frase, aceitar ou não a inovação pode representar um risco trágico ou uma oportunidade épica. Nas próximas aulas, nós vamos entender agora quais são outras tecnologias que já estão afetando diretamente a advocacia e como finalmente começar a escolher um nicho de futuro para a sua área de atuação. Lembrando, como eu sempre digo, quem corre por seu gosto não se cansa. Um grande abraço e até a próxima aula.